E aí, gente, tudo bem? Essa é a aula parte 2 da revisão, é a parte de criação. Tô gravando do meu quintal. E aí, se vocês perceberem algum corte, é porque provavelmente meu cachorro latiu e eu tirei da edição. Enfim, começar aqui agora a aula com revisitando o que a gente viu nas últimas aulas, né? Principalmente nas últimas de plástica que a gente teve antes da revisão. Essa vai ser uma parte mais para criação, a anterior era mais para a parte de desenho de observação e agora a gente vai falar um pouco mais sobre criação. Bom, começando com o princípio da plástica, né, que seria a interpretação, a comunicação visual que você vai ter com uma imagem, com o seu desenho, com uma obra de arte ou coisa do tipo. Começando com o basicão, a ordem de leitura. A gente começa lendo as coisas da esquerda para a direita, de cima para baixo. Para você lembrar disso, é só lembrar como você escreve numa folha, uma folha de caderno mesmo. E uma forma que você utiliza isso a seu favor é utilizar o próprio desenho como uma forma de guiar o olhar do seu leitor, né, do seu espectador, porque assim você consegue guiar ele pelas imagens que você está inserindo e fazer uma coisa apontando para outra, direcionando para você utilizar isso a seu favor, como passar a sua mensagem. Nessa hora também é uma hora de você dar destaque para algumas coisas, dar mais ênfase, deixar as coisas importantes em primeiro plano e outras em segundo plano, porque se você fizer uma hierarquia de informação, você vai ter uma mensagem melhor organizada. Então você vai conseguir contextualizar o que você quer dizer, passar isso de uma forma mais entendível, assim, com menor possibilidade de ter um ruído e tudo mais, porque se você faz tudo com muito destaque, isso acaba comprometendo um pouco a sua mensagem. Então seria, por exemplo, coisas mais importantes você pode detalhar mais no seu desenho, pode deixá-las enquadradas de uma forma que chama mais atenção. E falando já em enquadramento, eu já puxo para o próximo tema, que é a regra dos terços, que é uma técnica de fotografia, isso na verdade, que é de separar a imagem em 3 linhas e 3 colunas, e a partir disso você usa isso como referência para distribuir os elementos entre elas. Pode utilizar em uma das linhas, pode usar uma das colunas, usa sempre 2 e 1, 2 e 1 para a direita, para cima, para baixo. E isso seria mais utilizado justamente na prova de criação, assim. Pode ser um bom momento para você tipo, estabelecer o seu ponto de fuga, por exemplo, você estabelece ele na linha do horizonte. E aí você pode colocar a linha do horizonte nesse enquadramento da regra dos terços. Lembrando que essa regra do utilizar o ponto de fuga, ele é mais para prova de criação do que para de observação. A de observação você acompanha ali o próprio objeto, a imagem que você está vendo. Porque às vezes alguém pode se confundir e acabar ficar buscando um ponto de fuga ali na hora do desenho. E às vezes o ponto de fuga estaria muito fora do desenho e aí você fica meio travado. Então esquece isso, assim, é mais para parte de criação. E também a gente parte também dessa que a gente falou de hierarquia de informações, é do contexto que a gente está passando uma mensagem e do conteúdo que a gente quer. Porque uma parte de uma composição pode transmitir uma mensagem. E a união dessas partes pode pegar e passar uma mensagem diferente. Então o contexto que está inserido, o que você está fazendo, sempre conta no seu passar da mensagem. E para você construir esse tipo de coisa, você utiliza uma simbologia ao seu favor, que pode ser um contexto cultural, que a gente está passando algum tipo de informação do objeto, assim, o que uma interação, às vezes com uma pessoa, porque eventualmente algumas provas pedem para você criar um produto a partir do objeto que eles dão. Então, se você quiser colocar uma pessoa interagindo, você utiliza a simbologia ao seu favor, o jeito que ela pega, o jeito que ela interage. Isso é mais de um repertório nosso, cultural, do contexto que a gente vive. Então sempre pensa nisso, quando você for criar qual o contexto e a mensagem que você está querendo transmitir e utilizar coisas do nosso contexto contemporâneo. Isso também se aplica ao uso das cores, né? Que é uma construção meio cultural que nós temos, que a gente acaba atribuindo significados diferentes e diferentes interpretações a certas cores, que também variam de acordo com o contexto que elas estão inseridas. O cinema utiliza muito disso. E aí vocês podem pesquisar, eu deixei uma recomendação na última aula
de plástica que eu falei das cores na descrição do vídeo, se vocês quiserem ver um pouquinho mais sobre isso. E é uma forma de você transmitir uma mensagem também, sabe? Não é, escolhi essa cor porque acho bonito, mas o que você quer comunicar com aquilo? A partir de um contexto cultural que a gente tem, por exemplo, vermelho, as pessoas falam, é violência, é sangue, mas pode ser também paixão, pode ser amor, sabe? Então depende do contexto que você está utilizando, da intensidade. E também vindo na parte de contraste que isso pode colocar, às vezes uma cor junto com a outra transmite uma mensagem diferente. Você pode utilizar a própria cor para dar um destaque e dar um peso maior de informação para algum item do seu desenho. E uma outra ferramenta que você pode utilizar é criar uma narrativa do seu desenho. É um pouco mais complicado essa, vocês não precisam ter noção de tudo isso decorado conforme a gente for fazendo as aulas, mas é um recurso que você pode utilizar como se fosse coisas, eventos, acontecimentos que tivessem acontecido ou que vão acontecer no desenho. Um exemplo bem fácil de você entender, tipo assim, se você deixar ele gasto ou mais destruído, deixar um objeto mais utilizado, mais gasto, ou deixar ele bem novo, lustrado e tudo mais. Um exemplo disso em filmes, que eu tô lembrando aqui agora, é do Toy Story. No primeiro filme, e com o passar dos filmes, eles foram envelhecendo os bonecos, deixando eles meio arranhadinhos, deixando os adesivos descolando, que isso é uma forma também de você construir uma narrativa, sabe? Que não é um brinquedo novo, no caso ali do Toy Story. E você também pode utilizar a Gestalt. É aquele princípio da psicologia que eu tinha dito nas aulas anteriores, e ele tem alguns princípios que você não precisa decorar qual é o uso do princípio e tudo mais, mas você pode ter isso em mente para você ter uma ferramenta na hora que você for criar. No caso, eu vou falando tipo aqui das leis que eu deixei anotado. Eu deixei um site que explicava de uma forma bem simples cada forma no vídeo anterior, não esse de revisão, o anterior a esse. Tá na descrição. De qualquer forma, se alguém quiser, eu posso mandar o link. E aí, vamos começar. Primeiro, tipo, seria a lei da pregnância, que seria como as mensagens são traduzidas rapidamente, assim, quanto maior o grau de pregnância, menor é o tempo que você leva para decodificar alguma mensagem, entender a composição. Só que você pode colocar coisas que sejam rápidas e fáceis de entender, e às vezes você pode colocar uma outra mensagem que vá dando sequência à associação de quem está lendo. A lei da unidade, que seria como a união de peças e contextos, assim, acaba trazendo uma compreensão de algo maior. Isso pode ser parte de um logotipo, pode ser parte de uma imagem, mas quando você vê uma peça, às vezes ela não tem um entendimento muito forte, mas quando você faz a união delas, elas criam um novo significado. A segregação, que seria a capacidade de perceber os objetos pela diferença um do outro, mesmo que colocados um do lado do outro, você consegue entender que é uma coisa diferente, assim. Uma vez eu vi um meme, eu acho que era de uns gatinhos de porcelana e tinha um gato real, assim, e isso seria um jeito de você ver a lei da segregação, porque eram todos gatos, mas você conseguia separar um do outro. E justamente conseguir identificar as partes separadamente, mesmo que elas façam parte de um todo. A lei da proximidade, que é quando os elementos eles estão organizados de uma maneira próxima e isso acaba gerando uma nova composição, uma nova imagem. Você vê tipo, vários pontos juntos, vários quadrados. Já vi uma vez eu vi na internet uma imagem que era de um retrato feito a partir de cubos mágicos. Então, tipo, quando um é colocado do lado do outro, ele acaba gerando uma nova informação para você. Lei da semelhança, são objetos semelhantes, quando eles são colocados próximos, eles acabam virando uma unidade só, viram um objeto único. Mesmo que você entenda que são objetos separados, a união deles acaba transmitindo uma figura, uma mensagem nova. A unificação, que seria justamente a composição toda da imagem, de você colocar à disposição dos elementos de uma forma harmoniosa,
Ou não, a sua proposta pode ser que ela não seja muito harmoniosa, colocando um peso a mais de um lado, do outro da imagem. A lei da continuidade, que é justamente a percepção de fluxo, assim, de continuidade. Pode ser uma continuidade de formas, várias formas que vão se repetindo, ações, eventos, assim. Isso você acaba gerando uma fluidez na sua imagem dessa forma. E o fechamento, que é do concluir imagens com a nossa cabeça. Quando você vê uma imagem que às vezes é um contorno de coisas que estão juntando uma na outra, você acaba completando as formas que ali ilustradas elas estão incompletas. E essas são as leis da Gestalt, são ferramentas e recursos que vocês podem utilizar durante a sua criação de desenho. Pode anotar se você quiser, mas é uma coisa que você não precisa decorar todas as leis, mas são ferramentas que vocês podem utilizar. E vocês também podem ver um pouco mais disso e ter mais referências também com obras de arte. Isso é uma boa referência para estudo de composição, que é por isso que elas acabam ficando famosas e passam por séculos assim de estudo. Pode ser uma composição com pregnância de mensagens que chegam mais rápido e outras que são um pouco mais escondidas ali. Colocar uma fluidez nos eventos, nas formas que você colocar várias formas enfileiradas assim, uma junto da outra. Isso vem com alguns princípios, por exemplo, da continuidade da Gestalt, que era a percepção do fluxo. Isso também pode ser unida com a lei da proximidade, quando você coloca vários elementos um perto do outro, e por aí vai. E isso também você pode ver na sua ordem de leitura. Enfim, obras de arte são uma boa referência para vocês estudarem como fazer desenhos e como ver a aplicação dessas coisas. São ferramentas que vão ajudar vocês na hora da prova de criação, assim, de você apresentar o seu trabalho de uma forma mais interessante e você também saber criar ali um pouco mais na hora. Espero que vocês tenham entendido. Tô improvisando aqui, desculpa o atraso nessa aula. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. E é isso, galera. Muito obrigado.